Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar do comportamento da soja nessa safra agora. Vou comentar da exportação, como deverá se comportar o setor na safra 23-24. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Ele é o diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar de futuro, o futuro das plantas resistentes à seca. Eu vou comentar do mercado da carne suína, que bateu mais um recorde. E você vai ver a movimentação do setor produtivo da carne bovina. Eu vou conversar com José Antônio Júnior, ele é diretor da Oxen, é pecuarista. E nós vamos falar sobre tecnologia em propriedade de pecuária de corte. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o comportamento da soja nessa safra. O Brasil deve colher por volta de 158 milhões de toneladas na safra 23-24, de acordo com a estimativa da apresentação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. A projeção ela representa uma queda de 2,1% ante a estimativa anterior de outubro, de 162 milhões de toneladas, por causa das perspectivas climáticas desfavoráveis resultantes do fenômeno El Niño, especialmente nos estados do Centro-Oeste. Contudo, o número estimado ainda é 2,2% maior que o projetado para 2022-2023, de 155 milhões de toneladas, com os rendimentos excepcionalmente altos em grande parte das áreas produtoras, pelo menos é o que aponta o USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também reduziu ligeiramente a previsão da área plantada com a oleaginosa de 45,4 para 45,2 milhões de hectares. Ainda assim, se confirmado, seria a maior área já destinada ao cultivo de soja, segundo a agência. Para a temporada passada, a projeção foi de 44 milhões de hectares. Além disso, a estimativa de rendimentos para a safra 23-24 está na casa de 3.500 quilos por hectare, ou seja, uma média de 58 sacas por hectare, menor que a do ano anterior, porém 5% superior à média histórica das últimas 5 temporadas. E agora vamos comentar de exportação. Como deverá se comportar o setor na safra 23-24? O Brasil deve manter os níveis recordes de exportação, mesmo com as perspectivas desafiadoras para a produção em 23-24. Pelo menos é o que aponta a agência americana, o USDA. A agência ela reduziu ligeiramente a sua projeção de embarques para a temporada de 100,2 milhões de toneladas para 100 milhões de toneladas. Isso deve ocorrer devido à colheita reduzida e à crescente demanda doméstica por produtos oleaginosos. Entretanto, a projeção de R$ mais fraco ante o dólar pode manter os embarques de soja do país competitivas ao longo de 2024, possibilitando um desempenho de exportação semelhante ao ano de 2022-2023, segundo o relatório. Para a temporada 22-23, a estimativa de embarque ela foi aumentada para 102 milhões de toneladas por causa da colheita recorde, da taxa de câmbio favorável e também da demanda externa muito sólida. Durante 2022-2023, entre fevereiro e novembro, agora do ano passado, o Brasil exportou 97,1 milhões de toneladas de soja, uma alta de mais de 30% em igual período de 2021-2022, ou seja, de fevereiro a novembro de 2022, com os volumes adicionais
de 3,9 milhões de toneladas em dezembro. O Brasil caminha para um desempenho recorde de exportação. O esmagamento deverá totalizar 56 milhões de toneladas neste ano, um recuo de 1,25% ante a previsão anterior, mas uma alta de 4% ante a estimativa de 2022 e 2023, que foram aí de 53 milhões de toneladas. A produção de farelo de soja deve ser de 42 milhões de toneladas, enquanto de óleo de soja deve ficar em 11 milhões de toneladas. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema muito interessante, muito atual. Nós vamos falar de futuro, as plantas resistentes à seca. Guido Juliano, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Está tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Ô Guido, quando eu trabalhava na Embrapa, já há mais de 30 anos, 35 anos, eu vi alguns pesquisadores da área de melhoramento genético fazendo experimentos com arroz, feijão, milho, soja. Em casas, essas casas eram feitas, uns barracões assim, totalmente de zinco, para gerar muito calor dentro dos barracões. E com lâmpadas imitando o sol. Então, eles deixavam as plantas ali dentro para ver aquela que resistisse mais. Quer dizer, há mais de 30, 35 anos, o pessoal já estava preocupado com as plantas resistentes à seca, porque eles já sabiam que, num prazo muito curto, como nós estamos vivendo agora, né, Guido? E é um momento preocupante porque essas adversidades climáticas, elas vão aumentar um pouquinho e vão continuar. Então, hoje a pesquisa acelera porque a gente está assistindo aí, nós tivemos perdas de áreas que tiveram que ser replantadas. Mas, Antônio, essa pesquisa realmente ela vem de muitos anos. A gente assiste uma soja hoje que essa soja plantada já há vários anos, ela resiste falta d'água por conta exatamente dos cruzamentos, da parte genética, né, e da parte de solos, né. Está havendo um trabalho muito grande sobre essa questão de observar como é que estão os horizontes do solo, né, de 0 centímetro a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, afastando o alumínio, ajustando o pH, justamente para favorecer as raízes de crescerem bastante, justamente esperando esse estresse hídrico. Isso está acontecendo. E outra coisa, Antônio, você que trabalhou na Embrapa sabe, de anos para cá, os pesquisadores inocularam na semente da soja e, evidentemente, a raiz foi inoculada por esses inoculantes aí e vivem em simbiose com a raiz, retirando não só nitrogênio da atmosfera, mas trazendo umidade para as raízes. Isso foi excelente para a agricultura e a gente assiste também no milho. Outra bactéria, o Azospirillum brasiliensis, que faz com que o milho suporte mais a falta d'água e produza mais, evidentemente. Isso está acontecendo com feijão, com trigo e outras bactérias estão sendo pesquisadas, Antônio. E quando a gente fala, não é só na soja, milho, feijão, arroz, é basicamente quase todas as culturas, né, Guido? Está se buscando variedades cada vez mais resistentes, a introdução de novas bactérias junto com essa semente para, vamos dizer, fortalecer essa semente para que ela tenha condição de agregar mais macro e micronutrientes que estão no solo e fortalecer essa planta para torná-la mais produtiva. O que é líquido e certo e que a gente tem certeza que isso já está acontecendo e vai continuar acontecendo e cada vez mais em um grau muito maior, é a falta de chuva, né, Guido? É essa inconstância que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, Goiânia. Goiânia teve uma chuva agora esses dias para trás aí que prejudicou muita gente, caiu casa, caiu muro, enfim. Em contrapartida, algumas regiões próximas a Goiânia, sem chuva. Antônio, e esses eventos climáticos serão assim.
chuvas localizadas muito fortes e veranicos, estiagens prolongadas, e tudo isso afeta muito a agricultura. E, Antônio, é uma coisa interessante, hoje os pesquisadores da Embrapa estão vendo por que no semiárido brasileiro, na Caatinga, existem aqueles cactos, né? Os mandacarus, a palma, que tem muita água. De onde vem essa água? Uma região com pouquíssima água. Então, eles estão vendo que existem bactérias que estão vivendo em simbiose com as raízes dessas plantas e fazendo com que elas suportem o estresse hídrico e acumulem água. E isso é muito bom. E eles começam a fazer testes com outras plantas, como soja, o feijão, o milho, o trigo e assim por diante. E a gente pode ter certeza absoluta, nós já temos muita coisa no mercado, muita coisa pronta, só que ainda falta testar. Mas a pesquisa não para. E hoje a Embrapa foi criada exatamente para isso, para andar aí 30, 40, 50 anos à frente da nossa época atual. Ou seja, a Embrapa hoje deve ter variedades já para serem utilizadas daqui a 30 anos, né, Guido? Exatamente. E você fala Embrapa, quando resolveram criar a Embrapa, foi na época dos anos 60, né? E perguntaram por que iam procurar montar uma estrutura muito cara de pesquisadores e tudo. Os governantes na época já sabiam, era a preparação para o final do século XX e o começo do século XXI que nós estamos. Então, hoje o Brasil produz muito alimento por conta da pesquisa, da tecnologia do campo, não só das sementes, mas a questão da fertilidade do solo, a questão dos defensivos e assim por diante. E o Brasil está caminhando aí para ser um grande player, como mas será o maior player na questão do produto alimentício, do alimento e assim por diante. É bom lembrar, isso que o Guido falou, 1960, o Brasil era um grande importador de alimentos. Importador de alimentos. Até por volta de 1960. E a Embrapa, ela foi criada na época dos militares, né, Guido? Exatamente. Pois é. E eu tive o prazer de trabalhar com um dos ícones da Embrapa, da pesquisa brasileira, que infelizmente faleceu agora no ano passado, mas isso faz parte do jogo da vida, o senhor Alisson Paulinelli. Esse foi uma pessoa que realmente revolucionou e foi um dos criadores da Embrapa. Exatamente. É a nossa homenagem a esse personagem muito importante no agronegócio brasileiro. É verdade. E se o Brasil está do jeito que está o agro, graças a homens como ele e a criação da Embrapa pelos militares. Não foi só a Embrapa, foram outros também. Guido, muito obrigado. Mais uma vez, muito bom dia e até a próxima. Até a próxima e à disposição. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos comentar do mercado da carne suína, que bateu mais um recorde, e você vai acompanhar a movimentação do setor produtivo da carne bovina. E eu vou conversar com José Antônio Júnior, diretor da Oxen, pecuarista. Nós vamos falar de tecnologia em propriedade de pecuária de corte. Nós voltamos já, é um minuto só. E aí, gente, o melhor dessa manhã para todos vocês, tá? Que bom é ter a sua companhia. Olha, a partir das 11h15 da manhã nós temos um encontro no SBT Notícias Goiás. Comigo, Lucílio Macedo, com toda a equipe espalhada por todo o estado. Vamos mostrar o que mais importante aconteceu nesta manhã e nas últimas 24 horas. E claro, você é meu convidado, minha convidada, participe no 985 19 7000 1115. Eu espero você. De segunda a sexta, do meio-dia às 4 da tarde, Ney Magrini é a sua melhor companhia no rádio. Do meio-dia às 2 tem Falando de Amor. E de 2 às 4, tocando sucesso, aqui na 99,5 FM. Eu espero você. A gente ouve porque gosta.
O vestibular 2024 já começou na FAC Unicampus. São 15 cursos presenciais, 50 cursos EAD e mais de 70 cursos de pós-graduação. A FAC é nota máxima no MEC, possui infraestrutura acadêmica completa e tecnológica, corpo docente altamente qualificado e mais de 60 polos de EAD em todo o Brasil. Acesse facunicampus.edu.br ou ligue 3091 6600. Participe da promoção Volta às Aulas e concorra a dezenas de kits com mochila da 99,5, caderno 10 matérias, estojo, conjunto de canetinhas, conjunto de lápis, apontador e borracha. É a promoção Volta às Aulas com a 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento, agora sua recarga TIM vira bebida gelada. No app Zé Delivery, recarregue agora. Óticas Brasil, só garante quem sabe o que faz. A papelaria dinâmica tem sempre o menor preço. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado da carne suína, que bateu mais um recorde. As exportações brasileiras de carne suína encerraram 2023 com desempenho recorde, totalizando 1.200.000 toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a BPA. E esse resultado ele supera em quase 10% o volume total embarcado em 2022, com 1.120.000 toneladas. Em receita, as vendas internacionais de carne suína alcançaram 2 bilhões e 800 milhões de dólares no acumulado dos 12 meses do ano passado. É um número recorde que supera em 9,5% o saldo alcançado em 2022, com 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Segundo a BPA, esse resultado ele confirma as projeções para 2023 em um ano marcado pelas oscilações de custos de produção e também pela busca de recuperação da rentabilidade na atividade. No ranking dos estados exportadores, Santa Catarina lidera os embarques, com 663 mil toneladas, um crescimento de 10%. Depois vem o Rio Grande do Sul com 280 mil toneladas, um crescimento de 5%. Paraná com 169 mil toneladas, crescimento de 7%. Mato Grosso, 31 mil toneladas, um crescimento de 44%. E o Mato Grosso do Sul com 24.800 toneladas, um crescimento aí de 19%. A China é o principal destino da carne suína brasileira, importou 388 mil toneladas do produto ao longo de 2023, um número crescente, com 15,6%, menor do que embarcado para o mesmo país no ano de 2022. Em contrapartida, as exportações para Hong Kong, Filipinas, Chile, Singapura, Uruguai, Vietnã e Japão registraram crescimento. E agora eu vou conversar com José Antônio Júnior. O José Antônio Júnior, conhecido como Júnior, é o diretor da Oxen, ele é pecuarista e nós vamos falar sobre tecnologia. O Júnior tem uma propriedade rural lá em Goiás e é uma propriedade que nós já mostramos aqui no programa e realmente é difícil de tocar essa propriedade. Só que lá com tecnologia e gestão a coisa funciona e funciona bem. José Antônio Júnior, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem? Bom dia, Toninho. Tudo prazer é meu estar mais uma vez aqui e a gente poder trocar um pouco aí de ideias. Né? E nesse momento de chuva agora, estamos mais animados, né? A gente está mais animado, apesar que a pecuária de corte não está assim como a gente queria, mas também vamos tocando porque está meio apertado, é para todo mundo, né, Júnior? Tá. Mas a gente pode, às vezes, localizar algumas oportunidades que tem, verdade, né? É verdade. O
o momento agora as chuvas estão vindo, né? É produzir uma roupa barata. Esse é o nosso cenário lá. Falar o Júnior como pecuarista, né? Então, minha equipe lá, nós estamos constantemente, né, olhando os cantinhos, onde é que o capim já está melhor, né? Não vamos deixar rapar aqui. Então, a cerca elétrica está lá andando mais do que os cavalos. Hoje o meu pessoal anda mais com cerca elétrica carregando aqui do que a cavalo. Tá? A gente mediu essa quantidade aí de tempo. Eles passam mais tempo com a cerca elétrica. E se não me falha a memória, a fazenda do Júnior deve ter aí uns 60 quilômetros de cerca elétrica, né? É mais ou menos isso? Nós temos hoje aproximadamente 42 quilômetros de cerca elétrica fixa, que é aquela cerca elétrica que você tem ela com a madeira, e como lá é muita pedra, tem alguns desafios, a gente usa o vergalhão para cerca já fixa também. Esses outros 18 entre a 20 é o que a gente vai mudando correspondente, né, ao que o pasto ele vai nos mostrando. Pois é, o Júnior só tem animal de corte, é Nelore, Nelorado, e não é um gado manso, você sabe disso. É um gado ligeiramente tranquilo, mas as cercas, a maioria das cercas da fazenda do Júnior é tudo elétrica. E basta uma pessoa, às vezes no máximo, olha lá, duas, mas de maneira geral uma só, né, Júnior? Ele vai mudando, o pasto lá de baixo está bom. Cabe quantas cabeças? Cabe 50 cabeças. Então vamos levar 50 cabeças para lá, leva a cerca elétrica para lá. Aí vai lá e põe a cerca elétrica. Exatamente. É assim que funciona, né, Júnior? Assim. Nós começamos com a cerca elétrica lá com 4 anos e meio. Quando eu conversei com o Maurício, né, que a gente contratou, o Maurício falou, eu não acredito nesse negócio. Bom, mas você confia em mim que a gente vai adotar o sistema? Então, nós levamos 1 ano para poder incorporar a tecnologia. E eu já trabalho com cerca elétrica há mais de 20 anos. Veja como é que é a implantação da tecnologia, Toninho. Então, ela tem que ser muito bem implantada. Então, a partir do 3º ano, nós já começamos a usar a cerca elétrica móvel. Porque as grotas, represas, a divisa minha com o meu vizinho, ele também usa cerca elétrica. Vamos reformar a cerca? Não, fizemos cerca elétrica. Para que ser uma cerca convencional, pagar R$22 mil o quilômetro? Estamos utilizando cerca elétrica. E a cerca elétrica móvel, ela entrou depois para melhorar o nosso GMD e aproveitar um pouco mais o potencial da pastagem. Então, o que acontece? Tem morro. Então, o animal, ele é gregário, ele se junta e ele vai subir e vai ficar lá no morro e não vai vir para a baixada. Então, a gente fecha ali esse momento, pressiona os animais aí na baixada para não perder a ponta, a qualidade do capim. Porque se eu posso rapar aqui, perco lá embaixo, ele passa do momento do capim e me compromete com a nutrição. E depois a gente começa a brigar com o vendedor. Estourou o consumo, né? Mas às vezes foi um erro de manejo. Entendi. Então, quando a gente começa a obedecer a altura, e aí a cerca, ela vai mudando conforme o capim ele vai sinalizando. Então, hoje a gente lá não trabalha muito a cavalo, é mais moto, e muito mais tempo mudando a cerca de lugar para poder aproveitar o máximo desse potencial. E outra questão, uma pessoa só para essa quantidade de cerca, não fazemos limpeza, porque o aparelho a gente disponibiliza muita potência. E tem um aparelho que você identifica onde tem as fugas, porque agora está chovendo, cai muito galho, ele identifica rápido e lá mesmo ele vai e desliga. Então ele faz a manutenção local, não tem que voltar no aparelho e fazer essa manutenção. O Maurício chegou no escritório, tem mais ou menos 15 dias, e alguém perguntou, Maurício, se você não tiver essa linha, que é a linha inteligente, da Gallagher, que você localiza onde é o problema e desliga onde você estiver, tá? O que aconteceria? Eu iria pedir mais um funcionário para o Júnior, né? Porque não tem como você gerenciar tudo isso com cerca elétrica, né, se não tiver essa tecnologia. Ô, Júnior, é muito comum, quando a gente tem a cerca elétrica, o capim encostar na cerca e a coisa não funcionar direito. E aí parece que não tem problema não, né? Exatamente. Como que a gente dimensiona? Tá? São 3 pilares, tá, da cerca elétrica. Potência, então, quantos quilômetros de cerca que eu pretendo fazer? Então, você vai disponibilizar a quantidade de joules liberado. Então, nós adotamos para o Centro-Oeste 3 joules liberados, que daí vai conseguir
romper, o capim encostando, às vezes um possível problema no Alasca que quebrou. Então isso, ele resiste. Materiais de isolamento que sejam de boa qualidade, que ele não venha quebrar, que ele não venha... o pessoal fala, começa a se soltar, né? Com problema de sol, chuva. Então, os equipamentos que a gente tem que usar são equipamentos que duram e têm garantia de 10 anos. E aterramento, porque nós estamos numa região que agora chovendo e depois muito seco. Então, são 3 pilares: potência, o isolamento e aterramento. Seguindo essas orientações, você tem uma cerca elétrica que não vai te trazer problemas aí. Aí você pergunta assim, você que está nos acompanhando deve perguntar assim, mas e o coxo? Como é que fica com o coxo para botar o sal para o gado? Como é que fica o bebedouro? A coisa lá já é dimensionada da seguinte maneira: o coxo anda de acordo com está o gado. É um coxo móvel, é um material tipo um plástico, né? Resistente, é um plástico. Engata no trator e leva o coxo. Hoje você põe um coxo aqui. E o bebedouro? Não, o bebedouro do mesmo jeito, porque já tem uma linha que passa fazendo um cano. Então, aonde... É a linha mestra. É a linha mestra, acabou. A cerca vai andando e o bebedouro vai andando. Mas como é que nós começamos isso? Então, nós adotamos a cerca elétrica bem, implantamos o conceito adequadamente. A gente antes puxava as bandas de coxo com o cavalo, depois com a moto, né? Então, quando a gente conseguiu realmente ter na mão quantos quilos de carne que nós temos aqui, tá? Quanto que eu tenho na seca, quanto que eu tenho na transição das águas, quanto que eu tenho nas águas, aí nós começamos o quê? Já investir. Aí começamos a fazer a adubação. Então, por isso que hoje a gente tem e se paga essa tecnologia de ter esse coxo que o trator vem, engata, um bebedouro que você puxa. Então, a cerca elétrica ela foi o termômetro, Toninho, para a gente poder nos ajudar a ganhar dinheiro. Então, se você vai implantar a cerca elétrica, implante ela dentro dos conceitos. Faz a coisa certa, não faz meia boca não, que depois dá zebra. É como, vamos fazer uma viagem agora, chega ali o piloto do avião e todo mundo entra, alguém tem uma chave de fenda aí, já assusta. Tá? Então a cerca elétrica é como um avião, ela não permite gambiarra. Tá? Se você fizer dentro dos conceitos, ela é um aliado. É um aliado aí para muito tempo. Produzir muita carne. E não tem esse problema de Nelore, se é manso, se é brabo, não. Ela segura, porque o tranco que ela dá não é brinquedo, não. Eu tive a experiência, dei uma encostadinha de leve, esse dente aqui quase caiu. Não encosta, não. A gente compra, às vezes, alguns animais, né, bons, né, lá da região ali bem do norte, né, de São Miguel, pega ali das divisas, né, e parece que aqueles bezerros dormem com onça, rapaz. Aí eles chegam, então a gente tem uma área lá que é com 5 fios, mais um eletrificado. Né? Então os animais passam 2 dias ali. A partir dali, a gente já joga para o sistema. Sem problema nenhum. Ok. Né? E aí, lógico, você tem que dar condição. Se aqui não tem água, não tem comida, aí do lado tem, aí nem um alambrado eletrificado vai segurar. Né? Bom, eu trouxe o Júnior aqui para falar sobre cerca elétrica. Daqui uns dias ele vai voltar para falar sobre uma outra tecnologia, que é, vamos dizer assim, só para você entender, um tronco de contenção. É um negócio fantástico, tudo eletrônico, tudo automatizado. É um negócio fora do comum. E o Júnior é o diretor, aí é o dono da Oxen, e a Oxen tem uma série de tecnologias, inclusive essa da cerca elétrica. Qualquer coisa, entra em contato aí com o Júnior, entra lá no site da Oxen e você vai ver muita coisa boa para a sua propriedade e pode ter certeza absoluta, em condições de você fazer. José Antônio Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Esse tipo de conversa que é ótimo para a gente falar no nosso programa aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Toninho. Obrigado. Um bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.